manifestações do público, Daniele. Bolsonaro, estou aqui só para te ver, não foi isso que a gente ouviu? Foi justamente isso. E temos também a manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter. Ele parabenizou o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato à frente da presidência da República. Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, Guarda de Honra pronta para a revista. Presidente, por favor, passe à frente. Passe à frente, ok? O senhor vai sair no meu já, presidente. Aguarde meu.
Tenente Coronel Aires, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Revista da Guarda de Honra encerrada. Conduzeiro, olhar à frente, ombro ar. Encerrado, presidente. Acompanhamos aí, né, Paulo, ao vivo, mais uma etapa da cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro passando as tropas em revista, cumprimentando o público que estava ali na lateral do Congresso Nacional, como faz agora neste momento também, e sendo saudado tanto pelo público quanto também recebendo a homenagem com as 21 salvas de tiros de canhão. E continuando com o carro aberto, né, Paulo? Seguindo para o Palácio do Planalto. Dando seguimento aí ao rito de posse na presidência da República, e o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao tweet do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu suas palavras de apoio e disse que juntos, sob a proteção de Deus, Brasil e Estados Unidos vão trazer mais prosperidade e progresso para os seus povos. A gente ouve ao fundo aí a banda dos Dragões da Independência, né? Provavelmente esse áudio seja lá do Palácio do Planalto, que eles estão ali no térreo tocando para o público, né? Agora eles começam a tocar músicas populares também para o público que está aguardando lá, né, Paulo? Daqui a pouquinho será aí ovacionado pelos seus eleitores, pelos brasileiros inteiro, de todas as regiões do país, que vieram aqui a Brasília para essa cerimônia de posse. E ao invés da chuva temos sol, muito sol e calor. A gente que conhece Brasília sabe que deve estar muito quente ali na esplanada dos ministérios, mas todo mundo participando também desse momento histórico, né, para todos os brasileiros, que é a posse de um presidente da República, de um vice-presidente da República. Olha a multidão, né? Dani, pelo que a gente vê, essa imagem está linda, muitas pessoas, milhares de pessoas acompanhando aí o trajeto, né, do presidente e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não arredaram o pé da esplanada até agora. E daqui a pouquinho, bom, nesse percurso aí eles descem esse pedaço da pista, né? É um trajeto curto, mas eles vão um pouco devagar justamente para cumprimentar as pessoas nesse desfile. E passam ao lado do Palácio da Justiça, seguindo para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, onde vai a penúltima etapa da cerimônia de posse, já que a última se encerra no Palácio do Itamaraty hoje, né, Paulo? Que são momentos de várias simbologias. O presidente eleito sobe a rampa do Palácio do Planalto, encontra o ex-presidente Michel Temer, recebe a faixa presidencial e discursa no parlatório para a população que está ali acompanhando a posse.
No carro aberto, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que Jair Bolsonaro venceu as eleições com 55% dos votos válidos, quase 58 milhões de pessoas, né? Votaram em Bolsonaro numa eleição que se caracterizou por um atentado contra o presidente, que foi atingido por uma facada ainda no início da campanha presidencial, ou seja, a campanha foi toda praticamente feita pelas redes sociais, o que demonstra aí um outro traço, uma outra característica do presidente Jair Bolsonaro de uso massivo das redes sociais para publicar não só as suas ideias, seus pensamentos, como também as suas ações. E se aproximar do público, o que também mostra esse outro traço do presidente Jair Bolsonaro, que é uma informalidade nessa relação com a população brasileira. Eles continuam ali, a gente pode dizer, descendo para o Palácio do Planalto, não é, Daniele? Ele também está acompanhado no carro, ali no Rolls Royce, né, o Paulo, do filho, Carlos Bolsonaro, que foi eleito, né, vereador da cidade do Rio de Janeiro e que está bastante presente junto com Jair Bolsonaro, inclusive no governo de transição, durante esses mais de 2 meses aqui em Brasília. A família esteve bastante ativa, né? Os filhos é um dos interlocutores mais próximos do presidente. Exatamente. E ele, junto com seus filhos, que são políticos, também participando desse momento, né, de preparação para o próximo governo. Esse governo de transição foi caracterizado, de acordo com o próprio ministro da transição, que será o novo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi caracterizado por uma transição organizada, uma transição que pela primeira vez teve ritos, foram publicados decretos com o nome das pessoas que iriam trabalhar, com os grupos formados, os grupos de estudo, né? Foram 10 grupos de estudo e durante esse período eles formataram então aí os seus ministérios, todos os ministros que foram anunciados também já foram anunciando secretarias importantes, por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que se destacou, era responsável pela Operação Lava Jato, né? Ele também, por estar à frente de um dos ministérios, digamos assim, mais representativos da Esplanada, ele foi anunciando ali os secretários mais importantes dessa pasta, né? O Ministério da Justiça, por exemplo, a Secretaria de Defesa do Consumidor, de Políticas sobre Drogas, enfim, nomes à frente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sempre trazendo aí já nomes importantes para complementar o governo, né, como um todo, que não... pelo que nós vimos durante a transição e de todo o discurso de todos os ministros anunciados, esse governo ele terá uma coesão maior, né? Os ministérios não vão trabalhar sozinhos, independentes, eles serão bem participativos, né? Haverá uma coesão entre eles. E uma transição que já tem metas e prioridades para os próximos 100 dias, como, por exemplo, o enxugamento de cargos comissionados e da estrutura dos ministérios, corte de gastos, otimização de recursos e aprimoramento de programas sociais, eliminação de estruturas que se sobreponham, elaboração de propostas legislativas, ou seja, um cronograma para os próximos 100 dias, também com a escolha de propostas que vão ser colocadas em prática por esses ministérios. Estima-se pelo menos cada ministério tendo uma proposta para ser apresentada à população daqui a 100 dias. Dá até os 100 dias, né? E falando sobre esse enxugamento, que é uma das coisas que eles mais ressaltam ou ressaltaram durante a transição, o enxugamento da burocracia, da máquina pública, o número de ministérios também foi reduzido, né? Foram selecionados 27 ministérios, 7 a menos do que a estrutura anterior. Do governo anterior. E as secretarias, algumas secretarias também foram absorvidas por ministérios, né, justamente para enxugar essa estrutura. E nessa agenda de governo que foi publicada, né, Paulo, foi divulgada durante o gabinete de transição pelo ministro Onyx Lorenzoni, eles já têm a data dessa cerimônia que vai marcar aí os 100 dias da posse, né, os 100 dias de governo, onde eles devem apresentar
os resultados desses 100 dias, esse já primeiro com balanço. propostas, exatamente, que vai ser no dia 11 de abril. Então, 11 de abril será realizada a cerimônia dos 100 dias de governo, respeitando a agenda que eles publicaram esta semana agora, semana passada, Paulo. Que nada mais é do que uma prestação de contas do governo para a sociedade. O governo existe para a sociedade. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, chegando ao Congresso Nacional. Eu vejo nas imagens que o presidente está emocionado. Está bastante emocionado. Né? Como não, né, Paulo? Receber uma recepção dessa de todos os brasileiros, não só pessoalmente, virtualmente também, né? Todas as pessoas acompanhando esse momento histórico, a posse do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, que vão agora para um dos momentos mais simbólicos, que é a subida da rampa do Palácio do Planalto, local em que ele vai trabalhar durante os próximos 4 anos, né? Simbólicos da posse presidencial. Presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, hino nacional. Hamilton Mourão e a esposa Paula Mourão. Mais um momento aí do rito da posse presidencial, momento histórico, Daniele. Isso mesmo, Paulo. A hora que Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Hamilton Mourão e Paula Mourão sobem a rampa do Palácio do Planalto, onde vão governar o país nos próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos. E lá do alto da rampa está o ex-presidente Michel Temer. E a ex-primeira-dama Marcela, que vão receber aí os já empossados Bolsonaro e Mourão. E ao fundo vemos muita gente na Praça dos Três Poderes, Daniele. Exatamente, Paulo. Daqui a pouquinho, né, ele vai se dirigir à população lá no parlatório do Palácio do Planalto, que fica exatamente em frente à Praça dos Três Poderes, e terá esse contato direto com o público que está aguardando aí desde cedo, assim como nós temos acompanhado e transmitido toda essa cerimônia, né? Daqui a pouquinho ele vai receber a faixa, né, de Michel Temer e fará esse contato. Jair Bolsonaro e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão. Agora, Jair Bolsonaro já no salão principal do Palácio do Planalto, após subir a rampa, seguindo o presidente Michel Temer, né? E ali eles vão se dirigindo, então, à foto oficial. Vai ter uma foto oficial ali no Salão Nobre. Dirigem-se ao parlatório. Não, parlatório. Vamos para o parlatório, então. Agora sim vai ser a transferência da faixa, né? E o momento em que ele vai falar com a população. Olha, quem quiser saber mais um pouco sobre a faixa presidencial,
Acesse lá o nosso Twitter, @tvnbr. Lá tem curiosidades sobre a faixa, né? Ela é confeccionada de seda, ela é costurada com fios de ouro, tem diamante, enfim. A Luana deu alguns detalhes pra gente quando ela falou conosco ao vivo. Você também pode saber mais nas nossas redes sociais. Muito próximo, um momento bem simbólico de toda a posse presidencial, quando o presidente que deixa o poder passa a faixa presidencial para o presidente que assume a presidência da República. Exatamente. Ali, Michel Temer com Marcela Bolsonaro e Michele Bolsonaro, quando será transmitida, então, a faixa presidencial para Jair Bolsonaro. Essa parte do parlatório, né, Paulo, ali do Palácio do Planalto, ela fica um pouquinho à frente do palácio, uma estrutura toda de mármore elevada, assim, que tem uma vista geral para a Praça dos Três Poderes. E do outro lado, assim, do lado oposto, né, desse parlatório, tem a praça, que tem lá outros símbolos e pontos turísticos aqui de Brasília, como, por exemplo, os Dois Candangos. Do outro lado da praça, o Supremo Tribunal Federal, o Panteão da Pátria, a Bandeira Nacional, e também do outro lado o Congresso, né, os fundos do Congresso, de onde a gente viu aquele público todo que está aí acompanhando essa festa agora, acompanhando a execução de músicas populares brasileiras pela banda dos Dragões da Independência. E aí o público eufórico, o público saudando o presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que mantenham posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, com interpretação em Libras pelo senhor Sandro dos Santos.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, despedem-se do presidente Michel Temer. Imagens ao vivo de dentro do Palácio do Planalto, logo ali na saída do parlatório, o presidente Jair Bolsonaro acabou de receber aí a faixa presidencial, junto ali, ó, com Onyx Lorenzoni, que será o futuro ministro-chefe da Casa Civil, cumprimentando então Jair Bolsonaro e a primeira-dama, o vice Hamilton Mourão e a esposa Paula Mourão. O presidente Michel Temer o ex-presidente, né, acabou de se retirar, junto com a ex-primeira-dama Marcela Temer. E agora Bolsonaro recebe, então, os cumprimentos ali de chefes de Estado, presidentes, ministros de relações exteriores ou secretários de governo de outros países que vieram também acompanhar a posse aqui em Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão, retornam ao parlatório para o pronunciamento à nação do excelentíssimo senhor presidente da República. Nesse momento preliminar, a primeira-dama Michele Bolsonaro transmitirá a mensagem de agradecimento em Libras com a versão voz da intérprete Adriana Ramos. Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Momento de agradecer a todos vocês, brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, idosos, por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. Muita gratidão a Deus, à minha família e aos meus amigos. Em especial, quero agradecer ao meu enteado Carlos por toda a ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos dentro do hospital em São Paulo. Agradeço ainda
a população brasileira, pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente. Para quem peço o apoio de todos vocês. Estamos... Continuando. Estamos todos de um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Nesse instante, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento à nação, com interpretação em Libras pela senhora Elisângela Castelo Branco. Meu prezado general, com licença. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje,
vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Temos recursos minerais abundantes, terras férteis abençoadas por Deus e por um povo brasileiro maravilhoso. Temos uma grande nação para reconstruir, e isso faremos juntos. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Graças a vocês, conseguimos Graças a vocês, conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. E convido a todos para iniciarmos um movimento nesse sentido. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso Brasil. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente, apoiando e pavimentando o caminho que nos levará a um futuro melhor, ao invés de criar pedágios e barreiras. Com este propósito, iniciamos nossa caminhada, com esse espírito e determinação que toda equipe de governo assume no dia de hoje. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é a que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Temos que nos espelhar em nações que são exemplos para o mundo, que por meio da educação encontraram o caminho da prosperidade.
Vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar, mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Pode contar com toda a minha dedicação para construir o Brasil dos nossos sonhos. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Vamos acompanhar. Aos cumprimentos dos chefes de Estado, dos vice-chefes de Estado, dos chefes de governo, dos vice-chefes de governo, dos ministros de Relações Exteriores e dos secretários-gerais de organismos internacionais e seus cônjuges, aos excelentíssimos senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, e senhora Michele Bolsonaro, ao excelentíssimo senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e senhora Paula Mourão, e o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores, e senhora Maria Eduarda de Seixas Correia. Nesse momento, o embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo e a embaixatriz Maria Eduarda de Seixas Correia apresentam seus cumprimentos. Convidamos agora as seguintes autoridades a apresentar os cumprimentos. Senhor Mário Abdo Benítez, presidente da República do Paraguai. Mudou? Mário Abdo Benítez, presidente Senhor do Paraguai. Tabaré Vázquez, presidente da República Oriental do Uruguai. Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai. Lembrando que o Uruguai e Paraguai, junto com a Argentina, são membros fundadores do Mercosul. O Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes e uma economia de quase 60 bilhões de dólares. Tabaré Vázquez foi eleito em 30 de novembro de 2014 para um mandato de 5 anos.
Ele está cumprimentando o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o chanceler, que vai tomar posse daqui a pouco, Ernesto Araújo. Esses são dois dos chefes de Estado, mais um agora. Senhor Sebastián Piñera, presidente da República do Chile. Agora o presidente chileno Sebastián Piñera, ele foi eleito em dezembro de 2017 para um mandato de 4 anos. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestam grande interesse em relação ao Chile e ao governo chileno. Tem o Chile como um parâmetro, um paradigma aqui na América do Sul. O Chile tem quase 18 milhões de habitantes e uma economia de 277 bilhões de dólares. É um país associado ao Mercosul. Acompanhamos há pouco, então, o presidente chileno Sebastián Piñera. Evo Morales, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia. Agora temos Evo Morales, presidente da Bolívia, eleito pela última vez em 2014 para um mandato de 5 anos. A Bolívia tem pouco mais de 11 milhões de habitantes e uma economia de quase 38 bilhões de dólares. Evo Morales está acompanhado do chanceler boliviano e acabou de prestar seus cumprimentos ao presidente. Jorge Carlos Fonseca, presidente da República de Cabo Verde. Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, foi eleito em 9 de setembro de 2011. É um segundo mandato de 5 anos. A próxima eleição no país ocorre em 2021. Cabo Verde com quase 570 mil habitantes e pouco mais, quase 2 bilhões de dólares de economia. É um país que faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Presidente da República de Honduras. Agora o presidente hondurenho, Juan Orlando Hernández, reeleito em novembro de 2017 para um mandato de 4 anos. Honduras tem pouco mais de 9 milhões de habitantes e uma economia de cerca de 23 bilhões de dólares. Solicitou uma foto ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro e continua os cumprimentos em relação a outras autoridades. O vice-presidente Hamilton Mourão, a esposa Paula Mourão, o futuro chanceler Ernesto Araújo e esposa. Esse é o presidente hondurenho. Senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel. Netanyahu está no poder como primeiro-ministro há 10 anos consecutivos e as próximas eleições em Israel ocorrem daqui a pouco, em abril de 2019. Israel tem quase 8 milhões e meio de habitantes e uma economia de mais de 350 bilhões de dólares. Netanyahu está no Brasil desde sexta-feira da semana passada, teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. É um dos países aos quais o Brasil tem um acordo de livre comércio e deste encontro, surgiu a possibilidade de um estreitamento, de um aprofundamento das relações entre os dois países, Brasil e Israel. O presidente Jair Bolsonaro manifestou interesse de visitar Israel. Isso pode ocorrer agora em março, nesse primeiro trimestre de 2019. Os cumprimentos continuam. Netanyahu cumprimenta o vice-presidente Hamilton Mourão, a esposa Paula Mourão e o futuro chanceler Ernesto
Araújo, que daqui a pouco vai ser empossado junto com os outros 22 ministros. Essas são as autoridades estrangeiras que vieram à posse do presidente Jair Bolsonaro. Senhor Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Temos aí agora Viktor Orbán. Ele está no poder desde 2010, a última eleição ocorreu em 10 de maio de 2018. Ele é primeiro-ministro da Hungria e a próxima eleição vai ocorrer em 2022. Como ele é primeiro-ministro, ele é indicado pelo presidente da Hungria e a indicação tem de ser aprovada pela Assembleia Nacional Húngara. A Hungria tem quase 10 milhões de habitantes e uma economia de quase 140 bilhões de dólares. Vemos aí Saadettin El Othmani, chefe do governo do Reino do Marrocos. Saadettin Al Othmani, primeiro-ministro de Marrocos desde março de 2017. Marrocos tem mais de 34 milhões de habitantes e uma economia de quase 110 bilhões de dólares. Ele está conversando por meio de um intérprete com o presidente Jair Bolsonaro. Marrocos é um dos países aos quais o Brasil tem negociações adiantadas em relação a um acordo de livre comércio. Vemos aí Othmani continuando os cumprimentos em relação às autoridades brasileiras. Ele é o primeiro-ministro de Marrocos. Uma das autoridades que vieram à posse do presidente Jair Bolsonaro. Michael Asmin, vice-presidente da República do Suriname. Agora temos o vice-presidente da República do Suriname, também um país sul-americano, faz fronteira com o Brasil aqui na América do Sul. O Suriname é um país associado ao Mercosul e temos aí a participação dessa autoridade do Suriname na posse do presidente Jair Bolsonaro. Os cumprimentos continuam agora com o vice-presidente Hamilton Mourão, sua esposa e o chanceler, futuro chanceler Ernesto Araújo. Lembrando, né, Paulo, que depois desse momento em que eles recebem os cumprimentos, né, dos estrangeiros, eles têm a Senhora cerimônia de Marta posse Lúcia dos Ramírez, ministros, vice-presidente da República da Colômbia. Temos aí agora a representante da Colômbia, vice-presidente do país colombiano. A Colômbia, ela tem quase 49 milhões de habitantes, também é um país sul-americano associado ao Mercosul. E a economia da Colômbia é de mais de quase 315 bilhões de dólares. Tem uma relação muito próxima com o Brasil e é um país importante aqui na América do Sul. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, depois de passar aqui pelo Brasil, vai encontrar em Bogotá, na Colômbia, o presidente colombiano Iván Duque, que foi eleito em 2018. Senhor Otto Solner Rosner, vice-presidente da República do Equador. Temos aí o vice-presidente da República do Equador. O Equador também é um país sul-americano associado ao Mercosul. Tem quase 16 milhões e meio de habitantes e uma economia de quase 105 bilhões de dólares. Está cumprimentando as autoridades. É um país também importante nas relações com o Brasil aqui no âmbito da América do Sul. Uma das autoridades estrangeiras que vieram à posse do presidente
Jair Bolsonaro. Essas são as autoridades estrangeiras que... Senhora Ana Pastor, presidente das Cortes Gerais do Reino da Espanha. As Cortes Gerais do Reino da Espanha equivalem ao Congresso Espanhol. Veio representando o rei espanhol nesta posse do presidente Jair Bolsonaro, e agora solicitou uma foto junto ao presidente brasileiro. A Espanha é um país que faz parte da União Europeia, também tem uma relação histórica com o Brasil. O Brasil, ele recebe muitos investimentos de empresas espanholas em vários setores, como o bancário e o setor de energia. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação da Rússia. A Duma representa o Congresso russo. Veio representando o presidente russo Vladimir Putin na posse do presidente Jair Bolsonaro. A Rússia é uma das grandes potências mundiais e também tem uma relação histórica com o Brasil. Faz parte também do BRICS, né, Paulo? Faz parte do BRICS. O bloco que o Brasil faz parte. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então eles têm relações... É um país continental. Embaixador Manuel Domingos Augusto, ministro das Relações Exteriores da República de Angola. Temos aí o representante da República de Angola. Angola tem pouco mais de 30 milhões de habitantes. É um país da comunidade dos países de língua portuguesa, ou seja, tem o português como língua matriz. O que também acontece com o Brasil. A economia angolana, ela é de quase 127 bilhões de dólares e Angola tem muito petróleo. Faz parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o Brasil também tem uma relação histórica com Angola, até pela questão cultural e linguística. Senhor Michael Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos da América. O que equivale ao chanceler aqui no Brasil. Ele veio representando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos é a principal potência economia do mundo. Os Estados Unidos tem cerca de 330 milhões de habitantes e é a principal economia do mundo com 20 trilhões de dólares. Existe uma tendência bem clara e manifesta do presidente Jair Bolsonaro de se aproximar cada vez mais aos Estados Unidos, de Donald Trump. Hoje houve o tweet de Donald Trump para o presidente Jair Bolsonaro, parabenizando pela posse junto ao Brasil e dizendo que o discurso de posse, de inauguração do mandato foi um ótimo discurso e o Brasil pode contar com os Estados Unidos. Senhor Ivica Dacic, primeiro vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Sérvia. A República da Sérvia fica no leste europeu. Eles também mandaram um representante aqui para a posse do presidente Jair Bolsonaro. A Sérvia tem uma população de mais de 7 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado pouco mais de 41 bilhões de dólares. Mais um representante que veio à posse do presidente Jair Bolsonaro, uma das autoridades estrangeiras que participaram desse momento histórico no Brasil. Senhor Carl Grindiniz, ministro dos Negócios Estrangeiros da República Cooperativa da Guiana. República da Guiana também fica aqui na América do Sul. O Brasil tem uma parceria em algumas áreas com a República da
Guiana. Ele veio representar o seu país. A população da Guiana é de 740 mil habitantes e a Guiana tem uma economia de 3 bilhões e meio de dólares. Mamadi Touré, ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Guiné. República da Guiné é um país africano que também mandou representante aqui para a posse do presidente Jair Bolsonaro. É um dos países que o Brasil também tem relação com a África. Essa relação é histórica, cultural, até pela característica central da formação do povo brasileiro, que tem no elemento negro um dos seus elementos constitutivos da sociedade brasileira. Senhor Jacek Zaputovics, ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Polônia. Mais um país do leste europeu que enviou representante para o Brasil, para a posse do presidente Jair Bolsonaro. A população da Polônia é de mais de 38 milhões de habitantes e tem uma economia que movimentou em 2017 524, quase 525 bilhões de dólares. Jorge Fauri, ministro das Relações Exteriores e Culto da República Argentina. Argentina, terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, depois de China e Estados Unidos. Já o Brasil é o primeiro parceiro comercial da Argentina no mundo. Existe a expectativa, na verdade confirmada pelo governo argentino, de que o presidente Maurício Macri vai se reunir ainda neste mês de janeiro com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. São parceiros históricos, fundadores do Mercosul em 1991 e as suas economias, Brasil e Argentina, as economias estão totalmente interligadas. Senhora Elza Maria Teixeira, ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Outro país que faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa enviou representante aqui para a posse do presidente Jair Bolsonaro. A população de São Tomé e Príncipe é de cerca de 205 mil habitantes e também tem uma relação histórica com o Brasil. Francisco Popolizio Bardales, ministro das Relações Exteriores da República do Peru. O Peru tem pouco mais de 31 milhões de habitantes e uma economia de 215 bilhões de dólares. É um dos países que mais cresce na América do Sul, também é um membro associado do Mercosul. Arcebispo André Carrascosa Coso, legado de Sua Santidade o Papa. Representando o Vaticano, o Estado Papal, está aqui também na posse do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele sempre faz referências à questão religiosa, ele é cristão. E o cardeal veio representar o Papa Francisco na posse do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo o Estado brasileiro sendo laico, a religião tem uma importância grande. O Brasil é o maior país católico do mundo, seguido pelo México. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o próprio nome diz, reúne esses países que têm a língua portuguesa como matriz: Brasil, Portugal, os países africanos, Timor-Leste, e ele veio representar a comunidade dos países de língua portuguesa na posse do presidente Jair Bolsonaro. Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial do Comércio, do qual o Brasil faz parte. A Organização Mundial do Comércio é responsável pelas regras relativas ao comércio em todo o mundo,
por essas relações comerciais que os países eles colocam em prática nessa questão comercial, nas exportações e importações. Roberto Azevedo, embaixador brasileiro da mesma casa que o nosso futuro chanceler Ernesto Araújo, a Casa da Diplomacia Brasileira. Roberto Azevedo representando a Organização Mundial do Comércio, um órgão central nas relações comerciais no mundo. E senhora Alexandra Moreira Lopes, secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Mais uma representante que veio à posse do presidente Jair Bolsonaro, representando esta organização relevante, já que a Amazônia ela envolve vários países, não só o Brasil, também países que fazem limite com o Brasil, como Venezuela, Colômbia, Peru, e a maior floresta, simplesmente a maior floresta tropical do mundo, a nossa floresta amazônica. Temos aí as autoridades que vieram à posse do presidente Jair Messias Bolsonaro. Os cumprimentos. O atual subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, e o subchefe para assuntos jurídicos designado, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, a ocuparem seus lugares no dispositivo. Nesse instante, o presidente da República assina os seguintes atos. Medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. E decreto que dispõe sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta às nomeações dos ministros de Estado do novo subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil e demais autoridades. Solicitamos aos senhores Gustavo do Vale Rocha e Jorge Antônio de Oliveira Francisco a gentileza de retornar aos seus assentos. Procederemos agora à cerimônia de posse dos ministros de Estado, que serão convidados a assinar seus respectivos termos de posse e a tomar seu lugar no tapete. Convidamos inicialmente a assinar seu termo de posse Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a quem cabe referendar os decretos de nomeação dos ministros que integram o novo governo. Onyx Lorenzoni, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. General de Exército Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa.
Embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro de Estado da Economia. Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro de Estado da Infraestrutura. Claro, tá tudo certo. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ricardo Vélez Rodrigues, Ministro de Estado da Educação. Osmar Terra, Ministro de Estado da Cidadania. Luiz Henrique Mandetta, Ministro de Estado da Saúde. Bento Albuquerque, Ministro de Estado de Minas e Energia.
Marco César Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ricardo de Aquino Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado do Turismo. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Damares Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Gustavo Bebiano Rocha, ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Wagner de Campos Rosário, ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República.
General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República assina a mensagem que submete à apreciação dos membros do Senado Federal a indicação do senhor Roberto Campos Neto para o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Convidamos o senhor Campos Neto a acompanhar a referida assinatura e tomar lugar no dispositivo. Neste momento, o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado e os comandantes de força deslocam-se ao Salão Oeste para o registro da fotografia oficial do gabinete. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Estamos com imagens ao vivo lá do Palácio do Planalto. A gente acabou de acompanhar a cerimônia de posse dos ministros de Estado do governo de Jair Bolsonaro. Lembrando que ele já teve o seu primeiro ato como presidente, assinando aí alguns documentos, né, Paulo? Ele assinou uma medida provisória que prevê aí a organização básica da presidência da República e dos ministérios, um decreto que traz a organização de entidades do governo, né, e também traz as nomeações tanto de ministros como de outras pessoas do governo. E, por último, uma mensagem que submete o nome de Campos Neto para o Banco Central, esse nome que tem que ser sabatinado pelo Senado Federal, né, Paulo? A própria composição do Ministério, essas 22 pastas, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Exatamente, porque eles vão ser reduzidos, né? Houve de essa redução. 29 para 22, então 7 ministérios a menos, alguns que mudam de estrutura, uns são aglutinados, outros são desmembrados, né? Então houve uma mudança bem grande em algumas pastas, né? É um novo organograma do Ministério e da atuação com o presidente Jair Bolsonaro. Aí eles estão se posicionando para a tradicional foto oficial. Com toda a equipe, né? Essas fotos ficam imortalizadas, né, Daniele? Como em eventos internacionais que reúne vários chefes de Estado, sempre tem aquela foto oficial, foto de família, nós temos também a foto do primeiro escalão, lembrando que esse é o primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro, seus principais auxiliares que vão ser coordenados por ele, mas vão tocar os programas, projetos, políticas públicas agora e pelos próximos 4 anos. Essas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto, aqui pela TV NBR, que você acompanha
a foto oficial com a nova equipe já empossada, né? A equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Eles que acabaram de ser empossados também nos cargos, né, de presidente e vice-presidente, passaram por toda aquela cerimônia no Congresso Nacional, depois seguiram ali para o Planalto, fizeram o primeiro pronunciamento à nação. Todo o rito de posse. Todo o rito de posse, houve ali... Lembrando que esses ministros, todos eles vão passar por transmissões de cargo nos próximos dias. Os antigos ministros transmitem os cargos para os novos ministros, também faz parte, é uma formalidade, mas é uma formalidade importante que faz parte aí da presidência da República, desse primeiro escalão de assessores do presidente Jair Bolsonaro. Se você quiser conhecer a equipe, né, de Jair Bolsonaro, todos os ministros, nós temos informações já sobre toda essa equipe nas nossas redes sociais, o nosso Twitter, @tvnbr. Você encontra lá informações sobre a equipe ministerial, sobre cada um dos ministros, aí também com os chefes das Forças Armadas, né, que compõem... Os comandantes, né, das Forças Armadas que compõem a equipe de Jair Bolsonaro. E lá você acompanha, então, @tvnbr, informações adicionais sobre a equipe ministerial. Nós vamos acompanhar aqui ao vivo a saída do presidente Jair Bolsonaro, o público que estava aqui aguardando a saída do presidente Jair Bolsonaro, provavelmente para o Palácio do Itamaraty, onde ele vai oferecer esse coquetel às autoridades que foram convidadas para essa posse presidencial. Jair Bolsonaro, que se tornou aí o 38º presidente do Brasil. Vamos acompanhar a comitiva que vai subir agora à Esplanada dos Ministérios, passou em frente ao Palácio do Planalto. O presidente já em carro fechado, né, já deixou então o Rolls Royce, entardece aqui, começa a anoitecer em Brasília. E o presidente então nessa saída para o Palácio do Itamaraty, onde vai oferecer um coquetel a cerca de 2.000 pessoas que foram convidadas para poder esse dia de comemorações. Jair Bolsonaro chegou, esse dia começou aqui à tarde, né, para o presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou por volta de 2h45 da tarde na Catedral da Esplanada dos Ministérios, que fica no início da Esplanada dos Ministérios. Lá ele saiu do carro fechado, esse mesmo carro que ele usou aqui, que ele está usando neste momento para se deslocar até o Palácio do Itamaraty. E ele entrou, né, no Rolls Royce e com a capota aberta, ele acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do seu filho Carlos Bolsonaro, desfilaram aí por cerca de 1,5 km na Esplanada dos Ministérios até a Câmara dos Deputados, até o Congresso Nacional. A gente continua acompanhando aí pelas imagens do pool, né, de televisões, 11 emissoras de televisão que estão usando essas imagens, acompanhando o deslocamento do presidente Jair Bolsonaro até o que parece ser o Palácio do Itamaraty, para poder receber, né, obviamente, as congratulações e desse coquetel que vai encerrar esse dia de festa. Ainda bastante gente na Esplanada dos Ministérios, né, as pessoas que estavam aqui na praça subiram para poder pegar os seus carros, para poder pegar o transporte público na rodoviária, que fica a cerca de 3 quilômetros aqui da Esplanada, daqui da Praça dos Três Poderes. Bom, então Jair Bolsonaro chegou por volta de 3 da tarde na Câmara dos Deputados, né, no plenário Ulisses Guimarães, e foi lá que ele de fato se tornou presidente do Brasil, onde ele assinou o termo de posse, jurou atender, cumprir, né, a Constituição, e fez um discurso aí minutos para os parlamentares, falando das suas prioridades, né? Um discurso também de pacificação, dizendo que vai governar, vai presidir o país aí para todos os brasileiros. Disse as suas prioridades, as prioridades do seu governo, né? E depois desse momento lá na Câmara dos Deputados, desse primeiro discurso, Jair Bolsonaro desceu então a rampa do Congresso Nacional, e enquanto antes dele descer a rampa do hino nacional e uma salva de 21 tiros de canhão. Depois desse momento, de mais essa homenagem, né, ao presidente Jair Bolsonaro, ele desceu a rampa do Congresso Nacional, entrou novamente no Rolls Royce, novamente em carro aberto para o Palácio do Planalto. Bom, a gente volta agora então ao estúdio com vocês, Daniele e Paulo.
Luana, obrigada. Luana já fez aí um resuminho de tudo o que aconteceu até agora, né, Paulo? E aí... Raio-X da posse. Exatamente. E agora, ela inclusive narrou aí a chegada do presidente ao Itamaraty. Este é o último momento, né, da cerimônia de posse, onde ele participa de um jantar, um coquetel oferecido ao presidente, ao vice-presidente e também aos chefes de Estado, né, aos estrangeiros que vieram acompanhar a posse aqui em Brasília. Ele que é recebido ali, é possível ver de costas ali o novo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a esposa. Chanceler. Eles que vão participar agora desse coquetel. 28 autoridades estrangeiras, entre chefes de governo, chefes de Estado, primeiros ministros, vice-presidentes, representantes de organismos internacionais. Durante esse coquetel, né, Paulo? Esse é um dos eventos em que foi possível convidar mais pessoas. Então, nesse, eles podem, né, os convidados e os ministros podem levar não só a esposa, o marido, enfim, não só o acompanhante, mas podem levar outros membros da família, porque tem mais espaço. É um momento também, digamos assim, de celebração mais tranquila, né, em que podem ir mais pessoas e eles ficam um pouco mais reservados também. Então, temos essas imagens ali, o presidente Jair Bolsonaro com a primeira-dama Michele Bolsonaro entrando no Itamaraty. Ainda tem boa parte de público ali atrás, é possível ouvir, né, a saudação das pessoas. Acompanhando aí, desde cedo, né, Paulo, a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro, né? O Itamaraty, que é a casa da diplomacia brasileira, um prédio belíssimo em Brasília. Tem inúmeras obras de arte. Inclusive, uma dica para quem veio a Brasília para a posse, vale a pena ir lá visitar, conhecer as obras de arte que estão lá dentro. Realmente muito bonito, vale a pena conhecer não só pela arquitetura, mas por todas as peças que estão expostas lá. Existe um jardim de inverno no primeiro andar muito bonito, com uma vista geral para a esplanada dos ministérios, que provavelmente é onde será esse coquetel oferecido aí em homenagem a Jair Bolsonaro e essas autoridades. As delegações estrangeiras que vieram à posse do presidente Jair Bolsonaro. O presidente com a faixa presidencial. A imprensa ali acompanhando a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Itamaraty. E aí lá nessa recepção, né, pode ser que eles façam aquele tradicional brinde, né, Paulo? E onde pode ocorrer aí algumas palavras em agradecimento, né, um brinde a essa nova etapa, essa nova fase, ao mandato, né, do presidente Jair Bolsonaro. Esse novo governo que se inicia. Lembrando que a posse em 1º de janeiro é um preceito constitucional, a Constituição de 1988, desde 1995, com Fernando Henrique Cardoso, a posse ela ocorre em 1º de janeiro. E 28 autoridades estrangeiras virem à posse mesmo num dia atípico como 1º de janeiro mostra essa relevância desse novo governo que se inicia aí com o presidente Jair Bolsonaro. Agora eles estão indo para a parte mais privativa, vamos dizer assim, lá do Palácio do Itamaraty, onde vão participar deste coquetel oferecido aí ao presidente, ao vice-presidente, a primeira-dama, né, e a do vice, e também as autoridades internacionais que foram convidadas e que vieram participar aqui em Brasília, né, Paulo? Lembrando que